Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Eu sou Marcelo Queiroz e hoje eu quero conversar com vocês sobre primeiro manejo de entre safra, principalmente adequação de espaço interno e primeira alimentação. Porque assim, quando a gente fala de alimentação de abelhas apis, é meio complicado, né? Porque tem gente que não faz e ainda tem raiva de quem faz. Tem pessoas que fazem e defendem. Eu, em alguns casos, prefiro fazer. Por que eu estou falando isso? Porque ultimamente eu tenho percebido uma coisa. Quando você deixa uma melgueira, não mais do que isso, e elas aproveitam bastante a cata e fica ali com mel nessa melgueira, o enxame passa a escassez toda forte e você não precisa se preocupar com ele. No entanto, enxames mais fracos, enxames que você dividiu no final da safra, enxames que você capturou e que não desenvolveu, não chegou nem a pegar melgueira, esses enxames eles precisam ser acompanhados, ser alimentados, ser assistidos e ser revisados periodicamente, ou então você vai findar perdendo eles. E é por isso que eu quero falar um pouco sobre esse assunto, porque chega uma época dessa, é muito comum, muitos apicultores, até eu mesmo, quando faço esse manejo, deixo uma melgueira para elas passar o período de escassez, você tem que fazer alguns procedimentos, inclusive retirar essa melgueira, na maioria das vezes, para que o enxame possa ser preparado para a safra, que você vai fazer isso, claro, já na iminência de iniciar um novo período de produção. E é por isso que vamos conversar sobre esse assunto. Então aqui, apesar de não ter melgueira, ser um enxame que foi dividido, que está em núcleo, eu estou acompanhando ele. Hoje quero fazer aqui uma revisão nele, porque nesse caso aqui, o primeiro procedimento que eu tenho que fazer é colocar ele em uma caixa maior, para que ele continue crescendo. Está com crescimento parado, porque não tem alimento na natureza. Apesar de eu estar alimentando, é por isso que eu vou fazer aqui essa revisão, porque eu quero fazer uma limpeza nele. Mas esse procedimento é importante. Aqui, se fosse o caso de um enxame que produziu ano passado e que estava com melgueira em cima, eu teria que estar tirando para iniciar o processo de troca da cera, ou pelo menos trocar parte dessa cera. Então aqui vamos fazer uma revisão desse enxame. Quero que vocês observem que é um enxame que está bastante populoso. Aqui o bife que eu tinha dado, roeram só por baixo. Ou seja, eu tenho que passar a fornecer menos bife para elas. Aqui posso até deixar ainda esse bife, mas eu vou tirar porque eu quero dar aqui uma ração nova. E aqui iniciar a revisão e a limpeza. Aqui também eu fiz controle de acro nesse enxame. Usei ácido oxálico. E aí, voltando aqui ao assunto do vídeo, se você deixa melgueiras, mesmo que não alimente, antes de iniciar o período chuvoso de safra, você tem que começar a ajeitar os enxames. E a tendência é que o seu enxame ele tenha ficado pequeno e necessite já de você estar fazendo uma adequação de espaço. No meu caso aqui é o contrário, né? Posso até segurar um pouco mais, ó, porque não tem cera para elas puxarem. Mas adequar espaço é necessário. Olha só, quadro seco, só com um pouquinho de alimento aqui no canto. E aí outro procedimento que é muito importante também, para essa tomada de decisão da primeira alimentação, eu já até tinha falado antes, no meu caso aqui, olha só gente, como tá boa, né, a postura. E é porque esse enxame aqui já doou um quadro para outro enxame, que estava mais fraco do que ele.
E aí, né, outro procedimento que é muito importante é essa questão da alimentação. Se você perceber que o enxame precisa, é sim muito importante. E você tem que estar fazendo. Estou tirando aqui os quadros, ó, com bastante abelha, que eu quero limpar, então eu quero que boa parte delas fiquem aqui fora mesmo. Cuidado, né? E pode ser que a rainha esteja aqui em algum canto. Então, o primeiro manejo que você tem que fazer na entre-safra, nos seus enxames, se você deixou meia hogueira e elas não estão utilizando, já consumiram todo o alimento, é retirar. E aí, naqueles enxames que você perceber que só estão com um quadro, 2 quadros de crias, iniciar uma alimentação, mesmo que seja só proteica, porque eu considero a alimentação proteica mais importante do que a energética, se seu objetivo é aumentar o número de abelhas. A energética, o que você vai ver mais é puxada de cera quando você está fazendo. Contribui também para aumentar o número de abelhas? Contribui, mas não tanto como quando você faz a alimentação proteica. Fazendo aqui uma limpeza, gente, porque é muito comum quando a gente está fazendo alimentação com bife proteico, se a ração não for muito bem refinada, fica muita sujeira dentro da colmeia e isso não é legal. Eu costumo dar uma ajudinha a elas fazendo uma limpeza. Aqui, começar a voltar os quadros. Outra coisa muito importante na entre-safra, que você tem que ter o cuidado de estar fazendo, principalmente para você controlar mais fácil inimigos naturais, principalmente. Voltar aqui os quadros, ó, bastante alimento estocado, né, porque eu estou fornecendo. E aí, como eu estava falando, né, nesse caso, o que você pode estar fazendo para ajudar também elas, é reduzir o alvado ao máximo. Isso ajuda bastante. E a redução do alvado é importante justamente para facilitar o controle de inimigos naturais. Principalmente aqui na minha região, a traça e formigas são os que mais dão trabalho. Chamezinho bastante populoso. Voltei os quadros. Essa rainha aqui ainda não está marcada, por isso que é mais difícil de ver ela. E outra coisa que é muito importante você estar fazendo, para você atravessar bem o enxame e chegar com ele bom na safra, é fazer o controle do ácaro varroa. Inclusive, existem várias estratégias para você fazer com que não tenha tanto ácaro varroa, mas o controle pode ser feito de várias formas. E a primeira forma que você pode estar fazendo o controle do ácaro varroa é utilizando cítricos, de um modo geral. De preferência o limão, mas tangerina eu já utilizei e funciona muito bem. Principalmente quando você faz deixando as cascas ali dentro da colmeia. Mas isso é muito pontual, é só para quem tem 1, 2, 3, 5 enxames. Eu estou ultimamente utilizando o ácido oxálico, que você pode aplicar diretamente o xarope feito com ele sobre as colmeias. No caso, você pega 3,5 litros de água, adiciona 1 kg de açúcar, faz ali aquele xarope e aí coloca 300 gramas de ácido oxálico, ou como também é conhecido em muitas regiões como sal azedo, e aí borrifa sobre as colmeias. E isso vai ajudar no controle do ácaro, fazer 3 vezes seguidas. Existem alguns testes que você pode estar fazendo, mas eu, no período de escassez, costumo fazer em todas. Só se caso o enxame não vá para frente, aí é que eu começo a fazer manejos individualmente nesse enxame. Mas uma época dessa eu faço controle do ácaro
em todos os enxames. É tanto que aqui eu estou revisando aqui essa colmeia, uma divisão, mas ele está muito bem. Um enxame como esse aqui, no primeiro sinal de estar entrando alimento energético aqui, florada, eu já posso trocar ele de caixa. Ainda tem uma lâmina de cera aqui a ser puxada. A não ser que eu estivesse fornecendo xarope concentrado aqui, elas também iam puxar essa lâmina de cera aqui. Como eu estou fornecendo só um proteico, eles não vão puxar essa cera, apesar de ser bastante energético também. Para que elas puxassem a cera, eu teria que estar fornecendo a alimentação energética. Então, nos primeiros manejos de entre safra, eu considero isso muito importante. Você está ali colhendo a sua cera, né? Claro que ainda tem muita cera para ser colhida nesse período. Trocar, dar cera nova para os seus enxames, retirar as melgueiras que não estão sendo utilizadas e só retornar com elas quando as condições climáticas estiverem favoráveis. Então aqui o enxame, vocês podem ver que já está bem desenvolvido e aqui eu estou tendo esses cuidados. Já fiz a alimentação proteica, energética, não, mas caso eu troque essa cera aqui em uma caixa maior, aplique o demarre nele, eu posso fornecer, ou até mesmo fornecer para adiantar a puxada de cera, mas o principal aqui é o proteico para manter um volume de abelhas grande. E no caso aqui também, eu fiz o controle do ácaro usando o ácido oxálico, 300 gramas de ácido oxálico em 3,5 litros de água com 1 kg de açúcar líquido diluído, vai dar 4 pontos alguma coisa de xarope e você consegue aplicar aí até em 80 colmeias. É bem econômico, nesse caso você vai gastar o que? R$12, R$15 no máximo, depende de cada região, e é uma forma de você estar fazendo o controle do água. Aqui, amanhã eu vou estar passando desses enxames, fazer mais uma alimentação energética, fazer mais uma alimentação proteica, mas basicamente são esses os manejos que eu estou passando aqui para você, que você tem que fazer no período de escassez nos seus enxames. Que é a adequação de espaço, em alguns casos retiradas de melgueiras, colheita de cera, troca de cera, fazer a alimentação energética e proteica, redução de alvado, controle de inimigos naturais e principalmente aqui na minha região, uma época dessa, o controle do ácaro. Apesar da traça ser um grande problema, para mim acaba também não sendo, porque eu sempre estou fazendo troca de cera velha. Todos os anos eu troco pelo menos 80, 90% da cera. Então era isso aí, não esquece de fazer sua inscrição no canal, dúvidas e sugestões você pode deixar nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.